Ótima notícia para o Fluminense referente ao Estádio das Laranjeiras. A revitalização parece que vai sair do papel e isso, claro, anima e muito a torcida tricolor. Além disso, o Fluminense prepara uma operação muito especial para ter reforços contra o Flamengo no dia 17 de outubro. E além disso, um adversário próximo do Fluminense vive uma fase terrível no Brasileirão. A gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo aqui, mas desde já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Finalmente a CBF marcou a partida atrasada do Fluminense lá do primeiro turno do Brasileirão contra o Atlético Paranaense no Maracanã. Esse jogo vai ser realizado no dia 22 de outubro, às 7h30 da noite, claro, no Maracanã. E o nosso adversário, Atlético Paranaense, vive uma fase terrível no Campeonato Brasileiro. Eles recentemente trocaram de treinador, o Lúcio Gonzalez assume lá, e eles estão há bastante tempo sem vencer no campeonato. Quem traz esse levantamento pra gente é a Trivela, de que o Atlético não vence há 10 jogos no Brasileirão. A última vitória deles foi sobre o Cuiabá na Arena Pantanal no dia 28 de julho. Você vê já quanto tempo tem isso, né? E essa sequência terrível que eles entraram no campeonato, claro, botaram eles na não, né? Na briga ali contra o rebaixamento junto com o próprio Fluminense, né? Se o Atlético Paranaense no começo do campeonato estava na parte de cima, agora ele é o 15º colocado com 31 pontos. Pra vocês terem uma noção, é um a mais do que o Fluminense. Então, se o Fluminense vence o jogo atrasado contra eles, o Fluminense ultrapassa o Atlético Paranaense. Então, é uma situação muito delicada que eles acabaram se colocando. O Fluminense tem que fazer valer isso, conseguir um resultado importante no Maracanã contra eles. Virou um jogo de 6 pontos, né? Já que o Atlético Paranaense não ganha de ninguém mais e agora tá lá embaixo também, né? Na bagunça ali contra a Degola. Partida no Maracanã, o Thiago Barcelos, em live que a gente fez ontem, fez o clamor, né, de que deveriam ter pelo menos uns 50 mil tricolores nesse jogo para lotar ali o estádio e garantir a vitória. E eu faço coro, tá? É uma partida importante que a torcida tricolor lote para empurrar o Fluminense, para a gente conseguir essa vitória tão importante e conseguir se afastar um pouco ali da confusão. Agora, o fato curioso, né? Enfim, só uma curiosidade, o Atlético Paranaense está no seu centenário, né? Será que o Fluminense vai mais uma vez rebaixar um clube paranaense no seu centenário? A gente lembra que em 2009 era centenário do Coritiba, o Coritiba foi rebaixado com o Fluminense jogando contra eles lá na última rodada, né? Enfim, tem essa possibilidade. O Atlético Paranaense faz 100 anos em 2024, até por isso a temporada é muito decepcionante, né? Porque o investimento deles foi para ser campeão, para brigar pelos títulos que disputou na temporada. Agora só resta o Brasileirão, onde eles brigam contra o rebaixamento. Agora uma pausa rápida aqui para uma informação que chegou para mim essa semana. Você sabia que 79 veículos são roubados por dia no Rio de Janeiro? É um número absurdo, né? Então assim, não dá para ficar contando com a sorte andando por aí com o seu carro desprotegido, com a sua moto desprotegida. Então, conte com quem entende de proteção. No Clube Unir existem planos que cabem no seu bolso. É só você apontar a câmera para esse QR Code que está aqui na tela agora e fazer uma cotação ou entrar em contato pelo número de telefone que está aqui em cima. Fluminense monta planejamento super especial para ter reforços contra o Flamengo no dia 17. A gente lembra vocês, né? Período agora parado, data FIFA. O Fluminense só volta a campo no dia 17 contra o Flamengo, logo um Fla-Flu, uma quinta-feira, né? Tá marcada já essa partida. E o Vitor Lessa traz uma informação pra gente justamente do que ele chama de tática de guerra tricolor para ter 2 reforços nessa partida. E tem tudo a ver com a data FIFA. A gente comentou ontem aqui que o Facundo Bernal foi convocado pelo Marcelo Bielsa para a seleção do Uruguai e o John Arias também, né? Esse aí já todo mundo já sabe, né? Toda vez é convocado também para a seleção da Colômbia. Só que o problema é o seguinte, né? Esses 2 jogadores têm partidas marcadas no dia 15 de outubro pelas suas seleções e o Fla-Flu no dia 17. Então é muito pouco tempo, né, para eles retornarem e conseguirem jogar. Então o Vitor Lessa traz para a gente que a expectativa é que eles cheguem ao Rio de Janeiro no dia 16
e mesmo que eles não participem da preparação para a partida, eles vão ficar à disposição do Mano Menezes. A situação do Bernal preocupa um pouquinho menos, porque ele não costuma ser convocado, ele foi convocado apenas uma vez antes dessa convocação, numa vez lá que o técnico convocou somente jogadores que atuavam no Uruguai. Então, assim, foi uma seleção meio que alternativa. Então, é como se fosse a primeira convocação dele. Então, ele deve ser reserva nesse time do Uruguai. Então, vai estar um cara um pouco mais descansado. Além disso, o jogo do Uruguai vai ser em Montevidéu, que é bem mais próximo aqui do Rio de Janeiro, né? A viagem de avião não é tão longa. A situação do John Arias que é um pouquinho mais delicada, porque ele, além de ser titular da seleção colombiana, joga com frequência, né? Joga a partida quase que completa. Então, 2 dias antes do Fla-Flu, ele vai ter jogado uma partida ali pela seleção colombiana, bastante minutos. O jogo tá marcado para Barranquilha. Não sei se vocês vão lembrar da época que o Fluminense enfrentou o Júnior Barranquilha, mas assim, Barranquilha é muito longe do Rio de Janeiro. Barranquilha é quase no Caribe, né? Lá em cima, é no finalzinho da Colômbia. A Colômbia já não é perto, né? Mas é no finalzinho da Colômbia. Então, a viagem de avião que o John Arias terá que fazer para estar aqui no Rio de Janeiro de volta é uma viagem muito mais extensa, muito mais longa. Isso pode acabar acarretando nesse desgaste do jogador. A gente sabe que o John Arias é um cara fisicamente muito privilegiado, é um cara que geralmente não tem esse tipo de problema. Ele frequentemente volta de data FIFA e joga, né? Enfim, raramente desfalca o Fluminense. Mas é uma viagem mais extensa, ele vai jogar muito provavelmente como titular ali pela Colômbia, vai jogar pelo menos uns 60 minutos nessa partida, então pode haver esse desgaste muito grande com ele para esse Fla-Flu. Então o Fluminense de olho, né, monitora com muito cuidado essa situação para ter esse cara que é tão importante para nós, né? Os dois, na verdade, né? O próprio Bernal também é um jogador muito importante para o Fluminense, mas o John Arias, sobretudo, né, no meio para frente, ele é o cara, é o principal jogador do Fluminense na temporada, ainda mais com a fase ruim que o Cano acaba vivendo. Então o Fluminense monta esse planejamento para ter esses dois caras disponíveis no Fla-Flu. Agora eu quero falar sobre uma ótima notícia referente ao Estádio das Laranjeiras. É uma expectativa, é um desejo grande da torcida do Fluminense ver o estádio revitalizado, ver o estádio voltando a ter uma função mais apropriada para o time tricolor. E tem algumas informações aqui do UOL e do Lance sobre esse assunto para trazer para vocês. Eu só vou antes rapidamente aqui aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você está nos assistindo. Então nesse vídeo eu quero mandar um abraço para o Juni César de Belfor Roxo, Léo Lopes de Iramaia na Bahia, Reginaldo Eduardo de Conceição de Macabu, André Nunes de São João da Barra, da Mata de Petrópolis, pro Zé de Teresópolis e pro Wilkes de Juiz de Fora. Um abração pra galera tricolor ligada na Central, convite mais do que reforçado. Você quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo dizendo o seu nome e de onde você tá nos assistindo. Combinado? Então vamos falar dessas duas informações. Eu vou começar pela informação do UOL, que fala sobre a eleição, né, a reeleição de Eduardo Paes e como que isso pode ajudar o Fluminense, né? De acordo com a reportagem da UOL, o recém-reeleito Eduardo Paes mantém conversas com o Fluminense para a revitalização de Laranjeiras. A ideia do prefeito é conceder o potencial construtivo de Laranjeiras, algo parecido com o que foi realizado com o Vasco da Gama, né? O Vasco está num projeto aí de reformar São Januário. De acordo com a reportagem da UOL, o Fluminense ainda não tem um projeto definido caso isso ocorra. Bom, isso eu acho que eu posso falar aqui sem problema, né? Teve ano passado, eu tive lá no CT do Fluminense, a convite da galera do Flu, e uma das coisas que o Mário conversou com a gente lá era sobre isso. Ele não mostrou projeto pra gente, mas ele falou pra nós ali de um projeto. Então eu acho estranho essa informação de que não há projeto. Eu acho que o projeto existe, né? Talvez a reportagem do UOL não tenha tido acesso, mas existe um projeto, né, para fazer essa reforma. A questão é que precisa desse potencial construtivo para botar isso para frente. Já o Lance traz duas declarações, uma declaração do próprio Eduardo Paes e também do vereador Carlos Caiado, que por sinal é torcedor do Fluminense e foi recentemente reeleito. Ele era presidente da LERJ, inclusive, também, né? É da LERJ, da Câmara dos Vereadores? Eu não lembro o nome, mas ele era presidente da Câmara dos Vereadores
torcedor do Fluminense, então ele sempre tem ajudado muito o Fluminense nessa situação. Eu tenho aqui a declaração dele que o Portal Lance trouxe pra gente. Abro aspas. A Câmara Municipal está se colocando à disposição. Escreveu um projeto de lei que autoriza a transferência desse potencial construtivo para outros locais da cidade. Com esse potencial a ser vendido, esse recurso muito bem amarrado será investido na restauração das Laranjeiras e da ampliação do CT. Esperamos até o fim do ano aprovar essa lei. Obviamente depende de algumas medidas que respeitam a legislação. Tem que fazer audiência pública, depois tem que ter parecer das comissões permanentes da Câmara Municipal para que a gente leve para o plenário para ser votado. Então foi isso que o Carlos Caiado falou sobre a situação, mas que a Câmara Municipal está ali à disposição, querendo, né? Porque não é Estado, né? Para a Prefeitura do Rio de Janeiro é muito interessante, para a cidade do Rio de Janeiro é muito interessante que o Fluminense revitalize Laranjeiras, que termine o seu CT. Se você pegar, por exemplo, ali a região do CT, é uma região um pouco mais afastada, então quando o Fluminense e o Vasco tem CT ali, eles já foram e asfaltaram a rua e tal. Então são coisas assim que os clubes acabam fazendo e ajuda a prefeitura, né? Ajuda a melhorar ali o ambiente da cidade. O próprio estádio do Flamengo, né? Eu fico bolado, eu não gosto da ideia do estádio do Flamengo, mas vai revitalizar ali a área do gasômetro, né? Então, assim, são coisas que acabam sendo importantes para a prefeitura também. Então faz muito sentido que o poder público ajude os clubes nessa situação. A reportagem do Lance segue falando aqui, né, que nesse projeto de lei enviado à Câmara dos Vereadores, a prefeitura vai definir ainda qual é o potencial construtivo a ser vendido e também as regiões específicas da cidade para onde o mesmo será transferido. Tá? E aí tem aqui a declaração do prefeito Eduardo Paes. Você tem um terreno muito valorizado nas Laranjeiras. Se não fosse o tombamento do estádio, da sede das Laranjeiras, você poderia construir prédios. Como aquilo foi tombado, o Fluminense foi cerceado do direito de usar na plenitude o terreno que lhe pertence. A gente vende esse potencial construtivo para outras áreas da cidade. Uma forma de você dar recursos para o clube sem que esses recursos sejam de impostos pagos pelo cidadão. É uma maneira inteligente, com recursos privados, de ajudar o Fluminense. Então foi isso que o Eduardo Paes falou. A gente fica na expectativa grande de ver essa revitalização de Laranjeiras. Vale lembrar, né, que a ideia, sempre citada, é de que Laranjeiras receba jogos da base do Fluminense, do futebol feminino, e cerca de 3 a 4 jogos ali de menor porte do campeonato estadual. O Fluminense tem um contrato em vigor com o Maracanã pelos próximos 20 anos, e a gente sabe que as partidas mais relevantes, vamos botar assim, do Fluminense, vão ser jogadas no estádio. Então, Laranjeiras vai ser para jogos de menor porte e categoria de base e futebol feminino também, o que é muito importante. Eu sempre bato nessa tecla aqui, em live, em vídeo. Acho que o Fluminense, ele subestima o potencial de Laranjeiras, tá? A gente tá falando de um estádio, de uma localidade onde foi o berço da seleção mais vencedora do futebol mundial. Se o turista vem ao Rio de Janeiro e visita o Maracanã porque gosta de futebol, Laranjeiras tem que fazer parte desse roteiro. Ele tem que ir em Laranjeiras. Se ele gosta de futebol e tá aqui, ele tem que ir em Laranjeiras. A seleção brasileira começou ali. Então o Fluminense precisa explorar melhor esse potencial absurdo que tem ali, tanto histórico quanto também de localização, né? Pô, Laranjeiras é um bairro nobre aqui do Rio de Janeiro. Pô, você pega ali do campo, você vê o Cristo Redentor. Enfim, aquelas coisas maravilhosas que a gente sabe muito bem. Então o Fluminense precisa explorar melhor isso. Vamos ver se com esse projeto de revitalização lá do Estádio das Laranjeiras, isso começa finalmente a ocorrer. Beleza? Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui para você, tricolor, que tá ligado na Central. Agora eu quero que você deixe aí embaixo a sua opinião. E aí, você tem vontade de ver o time profissional do Fluminense jogando novamente no Estádio das Laranjeiras? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.